Então, meus amores, a gente vai começar relembrando aí o governo do Cárdenas, que no caso seria o populista, né? Que começou a governar no México, tá? Ele vai ter ideias que, como eu falei para vocês, vai ser um pouco controversas. Quais eram as ideias para esses regimes ditatoriais, tá? Esses regimes sem democracia, né? Que o povo ia se acostumando, vamos poder dizer assim, com o poder neles, com medo de algo em comum, que no caso aqui vai ser o medo do comunismo, tá? Vai ser esse medo que a Revolução Russa vai trazer para essa galera, tá bom? Flávio, estamos na página 11 do livro de História, certo? Seu Pedro, estamos na página 11 do livro de História. Quem foi que caiu? O Jean? Ok. Flávio e Pedro. Então, continuando, tá? Ele vai ter algumas coisas ali que vão meio que contraditórias, tá? Ele vai implantar a reforma agrária, tá? Como eu falei para vocês, a reforma agrária, ela vai entrar muito com o medo dos grandes ruralistas. Lembra que a gente está falando das Américas, tá? O que acontece nas Américas, gente? O que a gente tem aqui? A gente tem muito latifúndio, tá bom? Então a gente vai ter uma porção de latifundiários. Esses latifundiários, com o medo do comunismo, eles vão ficar assim, porque lembra, a primeira coisa que uma reforma comunista vai fazer vai ser a reforma agrária, ou seja, ela vai começar a distribuir a terra para que todo mundo começasse a trabalhar, certo? E os latifundiários, eles não tinham interesse que isso acontecesse, porque afinal de contas, eles perderiam as suas terras. Mas, olha só, se eles estavam com medo dessa economia, né, do comunismo ficar em vigor, como que o Cardenas ele conseguiu ficar no poder? Sendo que ele vai implantar uma reforma dessas, tá? O México ali, ele vai estar com problemas muito graves econômicos, assim como grande parte do pessoal aí que trabalha com matéria-prima, tá? Lembra que eles estão passando ali ainda pela crise de 29, tá bom? Os efeitos foram durante anos até que as coisas começassem a se restabelecer. E aí, com o seu governo, que vai durar de 1936 a 1940, ele vai impulsionar várias coisas, né? Então, no caso, vai ser educação pública, a reforma agrária, mas a reforma agrária dele é diferente dessa comunista, ok? Quando a gente pensar na reforma agrária desses partidos, tá bom? Porque essa reforma não vai acontecer apenas no México, tá bom? Mas em outros lugares também. Quando a gente vai falar dessas reformas que foram feitas pelos governos populistas, tá? Não vão ser terras que são direcionadas aos latifundiários, né? Não são essas terras que vão ser distribuídas para a população, tá bom? Mas uma perseguição também a terras indígenas vai rolar nesse período, certo? Então a galera aí indígena vai sofrer bastante. E também terras que não vão ser tão interessantes assim para os ruralistas, ok? Para esse pessoal que vai ter uma grande fazenda, vai mexer pouca coisa, vai ceder um pouquinho ali, mas também vai evitar que eles paguem muitos impostos, né? E isso vai fazer com que a galera toda fique feliz, ok? Então, quando a gente fala de reforma agrária também, não pense que é um movimento apenas de esquerda. Isso é balela, ok? A reforma agrária às vezes vai ser mais de direita do que de esquerda, certo? Por quê, meus queridos? Porque a reforma agrária, ela vai fazer com que esse pessoal começa a ter uma produção, começa a ter dinheiro, né? Girar um pouco a economia. Girando essa economia, o que vai acontecer, meus queridos? Vai abrir mercado. Abrindo mercado, começa a roda da economia a girar. Então, às vezes, a reforma agrária ela vai ser muito mais com intuitos de direita do que de esquerda, certo? Então, vai ter várias coisas, né? Falando aí. Então, eu quero que vocês, por favor, grifem na página 11 até petróleo, certo? Ele vai nacionalizar também os recursos naturais do subsolo,
Principalmente o petróleo, tá? Quais outros recursos que a gente pode ter do solo? Minérios, né? E esse tipo de coisa. Mas o petróleo vai ser o principal. Oi? Do começo do parágrafo, durante o seu governo, até o petróleo. Certo? Ele já. Achou? Ele não era muito a favor do fascismo, né? Ele ficava meio assim e tal. E aí ele até pegou gente da Espanha, né? Que fugia ali do Francisco Franco para refugiar aqui, certo? Claro que ele não vai gostar do fascismo, gente, né? Já a gente vai entrar numa polaridade aí muito grande, né? Porque querendo ou não, esses governos populistas, eles vão se aproximar da população. Lembre que a população, ela não é 100% rica, né? A gente vai trabalhar muito com classe média. É o que se fala, não é nem a classe alta que manda, nem os mais pobres, tá? Quem vai mandar mesmo é a classe média, num contexto mais geral assim. Claro que a classe alta vai interferir para que as pessoas da classe média pensem que querem a mesma coisa do que eles. Entende? Uma manipulação. Por exemplo, eles começam a falar, olha, gente, vocês falam, né, que nós ganhamos muito, não sei o que lá, mas olha quanto tributo a gente tem que fazer para conseguir pagar o salário. Olha como o salário de vocês é prioridade, tá? E qual é o intuito deles quando eles falam esse tipo de coisa? Fazer com que vocês queiram que a pessoal, né, da classe média queira uma taxa menor de tributação para os mais altos, para evitar o seu desemprego, porque eles são tão bonzinhos que empregam você. Só que eles não fazem ideia do lucro que existe dentro da sua mão de obra, gente. Ninguém faz ideia. O Brasil, como eu falei para vocês, a mão de obra é muito desvalorizada, tá bom? Então a gente vai ter um jogo de classes aí muito grande, certo? Na Argentina, a gente vai ter o Juan Domingo Perón. O Perón, ele é o queridinho dos vestibulinhos, ok? Vai cair muita coisa de Perón, assim, nos anos que eu tenho de cursinhos. Mas ele cai bastante se você estiver falando de ditaduras nas Américas, ok? De governos populares nas Américas. Porque, gente, o Perón, ele foi um dos políticos mais cultuados, tá bom? Por toda a América, certo? Ele foi um cara que conquistou mesmo a nação, em que não tinha dualidade. Todo mundo gostava dele, né? Vai ter, claro, né? Sempre uma oposição, mas a maior parte da galera ali vai ter um amor incondicional por esse Perón. Até hoje ele vai ser um símbolo nacionalista muito forte entre eles, tá? Ele vai governar a Argentina entre 1943 a 1955, depois ele volta ao poder de novo em 1973 a 1974, certo? Ele vai focar muito no direito dos trabalhadores, porque ele vai ser um governo muito voltado para isso. Vocês estão vendo uma constante nesses governos? Eles sempre vão trazer coisas para os trabalhadores, porque eles querem que a força de trabalho esteja do lado deles. Eles querem evitar greves, tá? Eles querem que a população os ame, certo? E que eles fiquem ofendidos quando alguém fala mal do seu político. É isso o intuito deles, tá bom? Por isso que eles conseguem permanecer tanto tempo no poder sem que ninguém fale nada, porque eles vão ser os queridinhos da nação. Então, isso vai ser uma constante, certo, gente? Aqui nesse parágrafo a gente vai grifar. No seu governo, ele vai conceder inúmeros benefícios aos trabalhadores argentinos, incentivou projetos sociais e nacionalizou a eletricidade, as linhas férreas, a telefonia, dentre outros recursos, tá? Então, esse aqui vocês podem grifar. Como eu falei, a Eva, que foi mulher dele, foi uma figura importantíssima para ele. Ela trazia a galera pro Perón, certo? Porque ela era muito carismática, todo mundo amava eles. Eles eram o ideal de casal, assim, certo? Então ela era muito, muito top. Então, graças a ela, ele vai conseguir inúmeros votos também. Para grifar aqui no segundo parágrafo, eu acho, deixa eu ver. Isso, no segundo parágrafo, na terceira linha.
vai estar escrito assim, no seu governo, aí você pode grifar até recursos estratégicos. Eles eram como se fosse, quem é o casal da vez aí, gente? Não sei. Um casal muito top da galáxia, que todo mundo acompanha, quer que dê certo e que a vida seja linda, maravilhosa, o ideal de casal. Quem que é? É o Gustavo Lima lá? Mas sempre tem um casal da vez aí, né, gente? Que a gente, ai, que casal lindo, eu quero ser um casal assim, tá? No caso, a Eva e o Perón eram esse casal, certo? Então, eles vão ter muito carisma. Então, pra mídia eles se amavam, né? Mas não sei, ali na intimidade deles eu não tenho como te responder, mas parecia que sim. Parecia que se amavam. Por isso que eles eram o ideal, sabe, gente? Aquela coisa linda. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Igual a mulher lá do Michel Teló com ele também. Todo mundo fala dos filhos dele. Olha que coisa linda. O Bruno Galhaço e a Giovana lá também. Tudo lindo. Certo, meus queridos? Então, em 1955, o Perón teve que sair porque começou um golpe militar, certo? E aí ele foi tirado do poder, porque se fosse pela população, ele não teria saído do poder de jeito nenhum, tá? Em 1973 vai ocorrer as eleições ao lado de Isabel, que vai ser uma nova esposa, porque a Eva faleceu em 52. Gente, foi um negócio no país inacreditável. Fizeram vários desfiles, fizeram um negócio assim maravilhoso pra mulher, sabe? Parece que o Pelé tinha morrido, mais ou menos isso daí, entendeu? Porque quando o Pelé morrer, meu filho, vai ser um fuzuê aqui no Brasil. Assim como foi o Ayrton Senna, por exemplo, né? Identidades que fazem a gente se sentir mais patriota, certo? Esse pessoal aí. Então, ele vai ganhar com mais de 60% dos votos, ou seja, olha só, gente, como o governo dele foi uma coisa encarada como uma coisa super receptiva, né? Que ganhou mesmo o coração dessa galera aí, certo? Então, ele obteve mais de 60% dos votos, só que no terceiro mandato ele não ficou muito tempo, porque em 74 ele morreu, tá? E aí veio outro golpe militar em 1976, certo? Eu quero que vocês grifem esse aqui e façam um amor, um chuchu, um coração muito grande nessa daqui, porque essa daqui é topíssima, certo? Essa informação. Como eu falei para vocês, todos os líderes populistas, eles vão buscar industrialização. Por que que eles vão buscar industrialização, gente? Porque eles querem enriquecer, eles querem a fatia do bolo deles, certo? Eles querem ali ter, né, muita abundância, tá vendo que os países estão ficando ricos, então olha aí nossa chance, tá bom? Então todo mundo nesse período vai se industrializar nas Américas Latinas, certo, queridos? Eles vão focar nas indústrias de base, lembrando que as indústrias de base, né, sabe quando a gente vai fazer uma coisa básica, mas não vai ser o produto final, certo? Por exemplo, a gente vai pegar a lã e vai transformá-la num tecido, mas não vai transformá-la num vestido, entendeu? A gente transforma ela num tecido para que depois uma outra fábrica costure sim o vestido. Entende? De base, que vai fornecer aí o material necessário para que as outras indústrias possam trabalhar, certo? Outra característica deles é que eles vão ter um caráter paternalista, tá? Com toda a nação. Então eles vão falar, gente, eu sou um paizão para vocês. Eu sou a coisa mais bonita que vocês vão ver. Olha só como eu tenho essa figura de pai, certo? Para vocês. E como eu falei também, muitos pais naquela época tinham falecido, né, por conta de conflitos e tudo mais. Então aquela galera tava se sentindo meio sem pai mesmo, tá? Quando eles conseguiram ver na figura de um político essa imagem paternalista, eles vão ali abraçar isso também.
Outra coisa importante de vocês saberem, meus queridos, é que eles sempre vão se denominar como algo novo, algo que nunca foi visto, que nunca foi feito. Por que eles vão se denominar dessa maneira? Porque dessa forma, eles vão conseguir mostrar, olha só, gente, como nós somos novos e tudo mais. Voltando aqui então, gente, todo mundo achou esse parágrafo, né? Agora sem erros aqui. Certo? Eles vão denominar também os antigos governos como governos atrasados. Quando a gente começa a denominar algo como atrasado, o que você pensa? Que é uma coisa ruim, uma coisa arcaica, uma coisa zoada, certo? Então eles vão se mostrar como novos. Você não quer sempre? Você acabou de comprar o celular, você não quer um novo que acabou de lançar? É assim, gente, também no governo, tá bom? Por isso que hoje a gente tem um político aí que acabou entrando no poder aí, certo? Porque ele também se mostrava como novo. Ninguém nunca na vida tinha feito as coisas que ele faz, certo? Até hoje. Mas esses dias ele falou alguma coisa sensata no Twitter, que eu fiquei até chocada, mas eu acho que era mais um assessor escrevendo do que ele mesmo, certo? Olha aí a imagem, tá? Da Eva e do Perón juntos. Olha, gente, eles parecem um casal feliz, então acho que eles eram apaixonados, sim. Reza a lenda, né? Aqui também, gente, nesse quadro azul da página 12, pode grifar ele, colocar um amor, um coração, qualquer coisa que vocês quiserem colocar, certo? Porque, gente, todos eles vão ter o caráter paternalista, certo? Olha como esses governos foram importantes até hoje. Tem gente que fala muito do Getúlio, que quer se associar ao Getúlio. Tem, acho que é o PTB, é o Partido dos Trabalhadores Brasileiros, ele mesmo. Ele coloca na propaganda dele, olha quem foi o nosso governo aqui, o Getúlio Vargas era do nosso partido. Então eles falam muito disso até hoje, ok? Vai ser associado aí a uma coisa muito buena, certo? Então, amor, é assim, como é que eu posso te dizer? Se Getúlio foi bom ou se ele não foi, né? Isso vai depender do ponto de vista de quem, para quem você tá perguntando, porque é muito difícil responder. Vamos lá. Ele vai ter os seus momentos bons, obviamente, gente. Ele vai colocar carteira de trabalho, férias remuneradas, uma folga para esses trabalhadores, tá bom? A gente vai dizer que foi só derrota o governo dele? Claro que não. Inclusive, ele começou a industrialização. Tudo bem que JK, que vai impulsionar mais ainda essa industrialização, mas querendo ou não, gostando ou não, ele ainda assim vai ter um papel fundamental na economia do Brasil, certo? Qual que era o problema, gente? Toda vez que você perde a sua liberdade de expressão, acabou, entendeu? Não tem o que falar. Agora eu não posso falar que eu não gosto de rosa porque eu posso ser presa e torturada. Entende? Aí fica aí esse sentimento dualista com relação a isso. E vai depender também para quem, certo? Quem vai se beneficiar mais com os governos de Getúlio, apesar dele ser do Partido dos Trabalhadores, meus queridos? O setor de indústria, os ricos, sabe aquela música? E o rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre. É até hoje essa realidade, meus queridos. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. É isso. Já ouviram essa música? É um hino nacional isso daí, certo? Então, isso daí é uma crítica social dentro dessa querida, né, isso, né, dentro da nossa história, certo? Então, quem vai se beneficiar mais? Os banqueiros, os industriais, esses caras que vão lucrar, certo? Só que a gente vai ter também uma baixa taxa de desemprego nesse período, certo? Então, a população mais vulnerável também vai se sentir acolhida por ele, porque eles não têm emprego. Vão ser mal remunerados? Claro que vão, certo? Mas eles estão vendo que eles estão tendo emprego. Eles saíram daquela crise horrorosa que veio de 1929.
Então, eles vão entrar nisso, sabe? Mas até que ponto isso vale, sendo que a gente não tem liberdade de expressão? A gente não tinha um congresso, a gente não tinha uma constituição. O cara fazia o que queria, o que quisesse, não tinha lei pra ele. Entende? Então, a gente fica assim, né? Foi bom? Foi. Foi ruim? Também foi. Pra quem foi bom? Algumas pessoas vão se dizer, pra mim. Pra quem foi ruim? Pra mim, tá? É assim, gostos. Gostos. Tem gente que acha o governo atual maravilhoso. Tem gente que não, certo? Então a gente vai entrar aí. Só vou parar de apresentar porque vai cair uma questão aqui. E eu não quero que vocês vejam a resposta, né? Porque afinal de contas, a gente vai passar aqui, ó, uma lição de casa pra vocês. Já pode marcar aí. Página 12. Facinho, gente. É mamão com açúcar. Página 13. Certo? 2 páginas aí. 12 e 13. Facinho, mamão com açúcar. Nem vão sentir. Deixa eu botar para apresentar de novo. Vocês vão fazer o seguinte, quando eu for corrigir, vocês escrevam no caderno. E aí, quando vocês receberem o livro, vocês passem pro livro. Tá bom? Pode ser também. Mas tem que escrever, tá? Vamos agora para o Estado Novo, gente. O Estado Novo, que foi isso, meu querido? Lembra que o Getúlio falou assim, não vou sair do poder, olha os comunistas chegando, eu tô sentindo, gente, eu tô sentindo. Então eu vou ficar aqui no poder para evitar esse mal, certo, meus queridos? E aí, esse governo durou de 1937 a 1945, tá? A gente vai chamar esse aí. A democracia foi muito breve, certo? Lembra que a gente tinha instaurado ali uma constituição, que o Getúlio só ia continuar no poder até 1938, e aí em novembro de 1937 ele vai lá e dá o golpe, tá? Porque ele não tava a fim de largar aquele osso. Lembra que ele também não podia se reeleger. Isso foi colocado na Constituição, tá bom? Então, como ele não poderia se reeleger, ele olhou aquilo e falou, meu Deus, o que eu vou fazer para continuar nesse meu pedestal maluco que eu gosto de estar? Sim. Tem essa resposta na apostila, mas o que eu expliquei também vai te ajudar bastante. Tá? Continuando. Mas acho que consegue fazer só com a minha explicação. Vamos lá, então. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar um golpe, né? Vai falar que houve uma tentativa de golpe pelos comunistas e falou, olha, gente, que perigo, a gente quase virou uma Rússia. Então, eu vou fazer assim, olha, eu não queria, eu realmente não queria, mas eu vou ter que fazer isso. Vou ter que dar um golpe aqui e permanecer no poder para evitar, obviamente, que o comunismo se instaurasse, tá? Olha, mas tem tanto historiador que fala que era impossível o comunismo se instaurar aqui, que eu não sei nem te dizer assim, tá? Então foi claramente uma desculpa esfarrapada para ele não sair do poder, tá, gente? Então, no dia 10 de novembro de 1937, ele foi lá e fechou o Congresso Nacional, certo, meus queridos? Toda vez que um político fala para você que vai fechar o Congresso, senhor, fique com os 20 pés que você não tem para trás, certo? Porque realmente ali vai vir uma coisa bem difícil. Tá bom? Vai fechar o Congresso, não tem mais esse negócio de ter que pedir autorização pro Congresso. Quem vai mandar vai ser o Getúlio, tá bom? Ele vai começar a governar por decretos. Olha aí, os decretos, voltando ao nosso diálogo, tá bom? Esses decretos, gente, são medidas de leis que não precisam ser sancionadas pelo Congresso, tá? Que vão ficar valendo a partir do momento que for colocado no diário. Então, gente, bateu com o decreto, tá
feito, não tem o que dizer, certo? Não tem que aprovar, não tem nenhuma aprovação do Congresso, tá? Lembra sempre, quando você quer instaurar uma lei, alguma coisa assim, qual que é o caminho, certo? Você vai fazer a sua lei bonitinha, ela vai passar pelo Congresso, o Congresso vai aprovar ela ou não, certo? Se aprovar, vai para os senadores, que tem que aprovar depois, e depois o presidente vai sancionar. Então, são 3 poderes que precisa passar ali, né? 3 votações que precisa ser passado para que a lei comece a ser instaurada, certo? Com o Congresso fechado, não tem mais isso, ele vai começar aí decreto atrás de decreto, ou seja, ele não vai ter limitações, meus amores. Vai abolir aquela Constituição que foi feita, certo? Porque, afinal, pra quê que eu vou usar uma Constituição, né? Se eu posso governar do meu jeitinho brasileiro. Então, ele, sai pra lá com essa Constituição, certo, amores? Vocês lembram o que é Constituição? Eu pedi um trabalho sobre isso no começo do ano, quando a gente ainda tava na escola. Que saudades, não? Vocês lembram o que é Constituição? Como? Constituição vão ser leis que os governadores, né, os governos, precisam seguir para poder governar, tá? Então, vai ser um conjunto de normas que eles precisam seguir. Lá vai estar os deveres e também lá vai estar os direitos de todo mundo, tá bom? Por exemplo, eu não posso, segundo a nossa Constituição atual, né? A gente não pode declarar uma pessoa culpada até que se prove que ela realmente é. Isso é um direito, tá? Isso tá na nossa Constituição, certo? Então, a gente não pode fazer nada com que não esteja dentro dessas normas da Constituição, tá bom? Então, gente, ele vai rasgar essa Constituição aí, vai fingir que ela não existiu. Ele, inclusive, vai fazer uma nova Constituição que foi feita pelo Francisco Campos, né? A Constituição de 1937. E essa Constituição vai falar assim, basicamente, Getúlio que manda aqui, tá bom? Aí eu quero que vocês grifem aqui debaixo da fotinho do Getúlio. Olha só como ele era amado, gente. Cercado de criancinhas. Uma coisa linda, certo? Da escola. Vocês vão grifar aqui pra mim. O regime autoritário imposto por Getúlio Vargas foi batizado pelo próprio ditador como Estado Novo em alusão à ditadura de Antônio Salazar em Portugal, que usou o mesmo nome para designar o seu governo, tá? Então vai ser o Estado Novo, uma coisa nova, tá? A gente vai aí revolucionar tudo, vai dar tudo certo, vai ser uma maravilha, tá bom? Ele vai fechar o Congresso. No discurso dele também, ele vai mostrar, olha, gente, eu estou fazendo isso por vocês, não é por mim, é por vocês, apenas por vocês, tá bom, meus amores? Isso tudo vai fazer com que a gente não vire um país comunista e não tenha uma crise econômica como a Rússia está tendo agora, gente. Isso aqui é só pro bem de vocês, tá bom? O governo vai ser centralizado tudo nas mãos do Getúlio. Tudo, gente. Ele vai tirar todos os governadores dos estados e vai colocar pessoas da alta confiança dele. Então, gente, tudo vai ser em função do que o Getúlio queria, do que o Getúlio precisava, tá? Então, ele vai controlar o executivo, o legislativo, até mesmo o judiciário, certo? Então, vai estar tudo nesse, certo? Eu quero que vocês grifem para mim também. Aqui. Os críticos logo trataram de apelidar a nova Constituição com o termo pejorativo da polaca, devido à nova carta ser inspirada na Constituição polonesa em 1791, imposta pelo ditador Józef Ai, gente, não vou saber ler isso. O Józef. Então, gente, ele vai ter esse termo pejorativo. Quando vocês verem a polaca, já sabe que tá falando da nova Constituição de Getúlio, ok? E ele vai ter um caráter pejorativo. Foca aí, nisso daí. A polaca. Se cair Estado Novo na sua prova, né, ou algum vestibular que você vai prestar, com certeza vai estar com esse termo aí associado. Certo?
Depois vocês me contam, né? Que eu sei que tem uma galera aí que vai prestar um vestibulinho e se cair, fala pra mim se caiu assim. É, o vestibulinho que é pro curso técnico, não é? Vestibular é pra universidade, vestibulinho é pra curso técnico. Então, gente, já que eu tô aqui mandando em tudo, mandando em todos, a gente vai começar a fazer o que, meus queridos? Ele vai começar a olhar assim pro nazismo de uma forma mais diferente, tá bom? Ele vai olhar assim, boa ideia esse negócio, né? Eu acho interessante. E aí, tá vendo? Tem gente que tá indo contra e eles estão matando, estão torturando. Eu acho que vale a pena, não é verdade? E isso começou a acontecer, tá? Então, todo mundo que era contrário às ideias do Getúlio, ele começou mesmo a querer dar uma torturada ali, né? Fazer um negócio mais pesado, certo? Era tanto, gente, que ali nessa Constituição também a gente não precisava mais provar que a pessoa era culpada. Ela tinha que provar que era inocente. Muitas vezes não tinha direito nem a ligar para os seus familiares, tá bom? Quando tinha algumas pessoas, né, que eram muito importantes, que eles não podiam, né, dar um cabo assim, eles mandavam, vai lá visitar a Argentina e fica lá um tempinho. Certo, queridos? Mas antes da gente continuar, já deu o horário, né? Então não esqueçam da lição de casa, tá? E por hoje é só. Um beijo e um queijo e até amanhã.